Boa tarde, eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre deficiência da biotinidase. A deficiência da biotinidase é uma doença metabólica hereditária caracterizada por defeitos no metabolismo da biotina. Ela pode se apresentar na forma profunda, em que a atividade enzimática é menor que 10%, ou na forma parcial, em que a atividade enzimática fica entre 10% a 30%. Ou seja, ela tem uma expressão clínica variável. Ela é qualificada para triagem neonatal por ser, em geral, assintomática no período neonatal, ter elevada mortalidade, mas também um diagnóstico confiável e acessível. Além disso, o tratamento é acessível, de baixo custo e eficiente. A biotinidase é uma enzima que participa no metabolismo da biotina, quebrando proteínas da dieta e peptídeos endógenos e liberando eles para o organismo. Essa biotina ela vai participar de processos como a gluconeogênese, a síntese de ácidos graxos e o transporte de grupos carboxílicos relacionados à respiração celular. A deficiência da biotinidase tem uma herança autossômica recessiva, então ela afeta igualmente indivíduos de ambos os gêneros. Ela é codificada por um único gene, que é o BTD. Esse BTD está localizado no braço curto do cromossomo 3 e ele tem uma estrutura simples de 4 exons e 3 introns, o que facilita muito a codificação, tanto para estudo da doença, quanto para diagnóstico. Mais de 140 mutações patogênicas já foram documentadas, e esse gene é expresso sobretudo no fígado, nos rins, nos pulmões, no coração e no cérebro. A deficiência de biotinidase, ela foi descrita pela primeira vez em 1983. Infelizmente, no Brasil, os estudos ainda são escassos, são reduzidos e muitas vezes acabam entrando em discordância. Porém, um trabalho de mestrado que foi realizado no estado de Minas Gerais, na UFMG, analisou a prevalência de casos de deficiência de biotinidase nos nascidos vivos, num período compreendido entre setembro de 2007 e junho de 2008, e verificou que existe uma prevalência de 1 para 18.289, sendo que todos os casos identificados eram de deficiência parcial dessa enzima. Um outro estudo realizado no Paraná, com 125 mil recém-nascidos, verificou uma prevalência de 1 para 62.500. E essa ocorrência ela era ainda mais rara quando eram considerados apenas os casos de deficiência total dessa enzima. Era de 1 para 125 mil. A análise da incidência mundial dessa condição teve como base 36 programas de triagem neonatal no ano de 1990. A biotina é uma vitamina que tem como função ativar 5 carboxilases nos mamíferos. Essas enzimas têm como função adicionar grupos carboxílicos aos compostos e são produzidas sob forma inativa de apocarboxilases. Elas são fundamentais para o metabolismo dos meus ácidos graxos, aminoácidos e da glicose também. A piruvato carboxilase, por exemplo, ela vai permitir que ocorra a gliconeogênese, ou seja, geração de glicose a partir de precursores não glicídicos, nesse caso do piruvato. E a acetil-CoA carboxilase, ela gera uma lanil-CoA que vai atuar na síntese dos ácidos graxos. Essa vitamina, ela também se liga de forma covalente às histonas, ou seja, elas têm uma atuação na repressão genômica de determinadas sequências do DNA, tá? Favorecendo certos padrões de repressão. E para que eu consiga aproveitar essa vitamina vinda da dieta, né, ligada às proteínas alimentares, ou mesmo para que eu consiga reaproveitar essa vitamina dentro do meu organismo após a degradação das carboxilases e geração da biocitina endógena, eu necessito de uma enzima para libertar essa vitamina. E o nome dessa enzima é biotinidase. Tocante às manifestações clínicas da deficiência de biotinidase, a gente observa que, graças à presença de uma reserva de biotina que foi adquirida durante a vida intrauterina do feto, os sintomas demoram de 2 a 5 meses para aparecer, geralmente. Isso porque só vão aparecer depois do esgotamento dessa reserva. No entanto, isso não é uma regra, né? Porque existem casos em que os sintomas já aparecem logo na primeira semana de vida, enquanto em outros casos
aparecem só no começo da adolescência, por exemplo. Então, por isso que é muito importante fazer o tratamento precoce, porque perante a ausência de um tratamento adequado, podem surgir diversos sintomas que são irreversíveis, ou seja, não podem ser revertidos pela reposição de biotina. No caso, por exemplo, retardo no desenvolvimento, a perda ou deficiência auditiva, problemas visuais, microcefalia, atraso motor ou de linguagem. Como se trata de uma doença que tem manifestações clínicas bastante variáveis, eu reuni aqui uns dados de um estudo sobre a prevalência dos sintomas, ou seja, para a gente observar quais são os sintomas mais e os menos prevalentes. Esse estudo foi feito com 80 pacientes, dos quais mais de 50% apresentaram alopecia, atraso no desenvolvimento, hipotonia muscular, crises epilépticas, erupções cutâneas e infecções de pele. Esses são, portanto, os sintomas mais prevalentes. Na imagem aí a gente pode observar um caso de alopecia. Entre 25% e 50% dos pacientes pode-se observar a ataxia, que é o acometimento da coordenação motora, a conjuntivite, a deficiência auditiva, a letargia, que é um estado de cansaço que prejudica a motivação e a capacidade mental, problemas respiratórios e anormalidades visuais. Entre 10% e 25% dos pacientes apresentou dificuldades de alimentação, coma, diarreia e a predisposição a infecções fúngicas. E em menos de 10% dos casos, ou seja, os sintomas menos prevalentes, apresentou hepatomegalia, esplenomegalia e distúrbios de linguagem. Como manifestações clínicas neurológicas, a gente tem as crises epiléticas, que normalmente são tônico-clônicas generalizadas, espasmos infantis e crises mioclônicas. Também temos a deficiência auditiva, que coloca a importância do diagnóstico inicial, porque a degradação auditiva ela vai ocorrendo até a partir do momento que você trata. Quando você trata, a degradação cessa. Então, por isso, a importância do diagnóstico inicial. Os distúrbios visuais também são manifestações clínicas, como as infecções, neuropatias ópticas, atrofias ópticas, entre outros. E comprometimento da medula, que é uma manifestação bem rara. Como manifestações dermatológicas, nós temos as erupções maculopapular não específicas e eritematosa, principalmente em face, ao redor da boca, dos olhos e do nariz, como na foto a gente vê aí. Também temos o cabelo fino e esparso com alopécia parcial ou total. E após o início do tratamento, essas manifestações dermatológicas, elas normalmente são cessadas. Entre outras manifestações clínicas, a gente tem anormalidades respiratórias, como o estridor laríngeo, ele é percebido na ausculta pulmonar, alterações imunológicas, celulares e humorais, alterações neuropatológicas percebidas durante a biópsia e alterações de neuroimagem. Em relação à deficiência parcial de biotinidase, as manifestações anteriores que eu estava falando eram em relação à deficiência profunda da biotinidase. Agora, em relação à deficiência parcial, a gente pode falar que normalmente esses casos são assintomáticos. E ela só foi ser realmente descoberta depois da triagem neonatal que se faz. Quando ela se apresenta sintomatológica, são sintomas com hipotonia e dermatite em face, e são sintomas discretos e inespecíficos. Em relação aos casos assintomáticos, são aqueles que chegam até a fase adulta com um diagnóstico positivo para deficiência de biotinidase. Normalmente, eles têm fatores protetores, como a dieta e a epigenética. E eles normalmente são assintomáticos e eles apresentam sintomatologia após algum desencadeamento por estresse. Olá, eu sou a Fabiana e vou falar um pouquinho do diagnóstico. Bom, primeiramente, como métodos diagnósticos, temos métodos bioquímicos e molecular. Nos bioquímicos, ele é feito a partir da análise da atividade da enzima biotinidase. Vai ser feito primeiramente uma análise qualitativa, que é feita na triagem neonatal, o teste do pezinho, e depois uma análise quantitativa.
E também temos o método molecular, que vai identificar se há presença de mutação no gene responsável pela enzima biotinidase. Bom, então, primeiramente, falando do método bioquímico. Ele vai ser feito a partir da determinação da atividade da enzima biotinidase, que pode ser feita através do soro, plasma e também, raramente, em fibroblastos e leucócitos. Primeiro, a gente vai ter a análise qualitativa, que é feita na triagem neonatal, no teste do pezinho, né? Eles vão pegar uma amostra de sangue seco e vai ser feito a verificação da capacidade de liberação do substrato artificial ou do substrato natural daquela enzima. E esse teste é feito a partir do método colorimétrico. E a partir disso, eles vão classificar essa atividade enzimática como normal ou alterada, a partir desses seguintes valores de referência. Depois, se for positivo na triagem neonatal, essa pessoa vai passar por uma análise quantitativa, que serve para o diagnóstico definitivo da deficiência da biotinidase. Eles vão fazer essa análise a partir do plasma. E, com base nos resultados, essa deficiência pode ser classificada como profunda, onde a atividade média normal enzimática é menor que 10%, ou parcial, onde a atividade média normal enzimática está entre 10% a 30%. E aqui, né, a gente tem uma tabelinha com os valores de referência e a classificação. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque as meninas vão falar posteriormente. E só lembrando aqui que o uso da biotina pelo paciente não vai interferir no nível da biotinidase. E por fim, o método molecular, ele também serve para diagnóstico definitivo. Eles vão ver se há presença de mutação. E esse estudo molecular, apesar de oneroso, caro, no atual momento ele é o padrão ouro para o diagnóstico da deficiência da biotinidase. Então, vai ser feito um estudo do DNA para detecção de mutações no gene biotinidase, que está localizado no braço curto do cromossomo 3. É muito importante fazer o diagnóstico pré-natal da deficiência de biotinidase, porque indivíduos diagnosticados em período sintomático apresentaram atraso no desenvolvimento, maior risco de ter sequela auditiva, visual e de funções nervosas superiores irreversíveis. Em caso de histórico familiar positivo para a doença, há possibilidade de fazer o diagnóstico pré-natal, que é feito a partir de células do líquido amniótico ou da análise molecular. Só que, como esse é um procedimento de risco, que pode trazer prejuízos para o bebê, é mais aconselhável esperar o bebê nascer e fazer o teste. Os diagnósticos diferenciais são deficiência de óleo-carboxilase sintase, que também faz parte do metabolismo da biotina, deficiência isolada de carboxilase, crianças em uso crônico de alimentação parenteral sem suplementação de biotina e dietas com escassa quantidade de biotina. Os critérios para a inclusão dessa deficiência na triagem neonatal são que os pacientes eles são assintomáticos nesse período de vida. É uma doença com alta morbidade e mortalidade, que possui um tratamento simples e efetivo. Não é extremamente rara. É por isso que ela foi incluída na triagem neonatal. Eu vou falar sobre a triagem neonatal para a deficiência de biotinidase. A deficiência de biotinidase ela foi adicionada à triagem neonatal a partir de 1984 no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Foi utilizado o método colorimétrico para detectar a presença ou ausência da biotinidase. Posteriormente, vários outros países passaram a realizar essa triagem, como é visto nessa tabela abaixo. No Brasil, a triagem neonatal ela ficou conhecida como teste do pezinho. Foi incorporado no SUS em 15 de janeiro de 1992, com uma legislação que determinava a obrigatoriedade e incluía também a avaliação para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito primário. A segunda fase foi em 1998, que também foi incluída nessa triagem a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. A terceira fase foi em 2001, quando o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal.
E a quarta fase, que se mantém até os dias atuais, foi incluída essa triagem, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Como que é feito esse teste, né, essa triagem neonatal? Primeiro é realizado um teste de triagem qualitativo, que é feito através de coletas de amostras de sangue de recém-nascidos, feitos em papel filtro. Depois utilizam-se métodos colorimétricos, fluorimétricos, capazes de detectar a presença ou ausência da enzima, biotinidase, né? E aí, os resultados. Se o teste qualitativo der um resultado alterado, seja parcial ou total, todos vão ser classificados como suspeitos e é necessário que se realize um novo teste para fazer a confirmação do diagnóstico. Esse teste é o teste quantitativo ou teste confirmatório, que ele é feito pela dosagem quantitativa da biotinidase. Aí os resultados desse teste podem ser deficiência profunda de biotinidase, quando você tem atividade enzimática da enzima menor que 10%, deficiência parcial da biotinidase, quando a atividade enzimática é entre 10% e 30%, e deficiência total da biotinidase, quando tem uma atividade enzimática acima de 30%. E é isso. Bom, agora eu vou continuar a apresentação explicando um pouco sobre os fatores que podem alterar os resultados dos testes de triagem neonatal na deficiência de biotinidase. Bom, os resultados falsos positivos podem ocorrer no caso da icterícia, e isso é atribuído à função hepática comprometida que pode estar presente nessa condição. Além disso, a bilirrubina elevada também pode ter um papel inibidor na atividade da biotinidase. Outras condições que podem promover resultados falsos positivos são a presença de prematuridade, doenças hepáticas e aspectos ambientais e técnicos, como os cuidados com a coleta da amostra, por exemplo. Já os resultados falsos negativos podem ocorrer em crianças que fazem tratamento com sulfonamidas, que são medicamentos antimicrobianos, e isso pode acontecer nos testes que utilizam o método colorimétrico. Outro fator descrito é a glicogenose do tipo 1A, porque foram vistos casos nos quais crianças portadoras dessa condição e que apresentavam sintomas sugestivos de deficiência de biotinidase apresentavam nos testes atividade elevada para essa enzima. Além disso, também tem a transfusão de hemoderivados, que também é citada como um fator capaz de gerar resultados falsos negativos. Falando agora um pouco sobre o tratamento, atualmente ele consiste na utilização de biotina diariamente, por via oral e ao longo de toda a vida. Com relação à apresentação do medicamento, é importante ressaltar que as apresentações líquidas não são recomendadas, porque a biotina apresenta uma baixa solubilidade em solução aquosa, formando suspensões e não soluções, e com isso pode ter uma ingestão de doses inadequadas. Para crianças com deficiência parcial, é recomendada uma dose de 5 a 10 mg por dia, enquanto que para crianças com deficiência profunda, a dose recomendada é de 10 a 20 mg por dia. Casos suspeitos que estão aguardando a realização de teste quantitativo para confirmação, devem receber a biotina na dose de 5 a 10 mg por dia, sendo que essa dose pode ser ajustada posteriormente. Por fim, o método disponível para monitorar se a dose ingerida está sendo adequada é a dosagem de ácidos orgânicos na urina, que deve se normalizar com a ingestão da biotina. No entanto, cerca de 20% das crianças com deficiência de biotinidase não apresentam anormalidades na dosagem urinária de ácidos orgânicos, mesmo em quadros sintomáticos. Então, é muito importante prestar atenção, mesmo quando esse exame se apresenta nos parâmetros normais. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre a deficiência de biotinidase. Muito obrigada.